problemas que é adquirido quando o imóvel do vizinho está na parte mais alta e o vizinho ao lado, ele faz uma remoção de terra. Estou aqui com o Rogério, ele é proprietário do imóvel de cima e a gente já foi sondando, ele já explicou que na casa dele, ele trabalhou com fundações mais profundas. A gente não vai estar trabalhando aqui com falar medidas de diâmetro, até mesmo porque isso não se aplica para todas as construções. Pode vir gerar danos para a construção na lateral. Com o tempo, essa terra ela vai descendo, principalmente quando for vir chuva. E se a fundação ela chegar a ser exposta, pode vir gerar problemas futuros, como trinca na construção e até mesmo recalque. A fundação ela vai descer um pouco e até provocar um desmoronamento, um deslizamento do imóvel da parte de cima. E o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de situação? A terra ela já foi removida. A gente não consegue locar ela. O que a gente vai trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar nesse caso, nós vamos trabalhar com o muro de arrimo. O muro de arrimo, ele vai calçar os futuros problemas que pode vir caso essa terra desça. E aí, o que acontece? Nós não vamos trabalhar com medida e nem expor metragem, porque cada solo ele tem que ser analisado. A terra não é mesma para qualquer tipo de terreno e loteamento. Mas nesse caso aqui, a gente está falando sobre o sistema de inércia, porque quando for fazer o muro de arrimo, a gente tem que preocupar com o quê? A casa, ela está alta, então tem muita terra aqui. Então, se a gente, vamos imaginar que essa régua, tá? Nós estamos fazendo um muro de arrimo, em alguns casos, né? Vamos considerar 30 por 30, mas tem alguns casos que pode ser 40 por 40 ou até menos. Não vão trabalhar com medida, porque é um exemplo que está sendo dado. Então a gente trabalhou com as caixas aqui de 30 por 30 e vai ser reassentado os tubulão. Quando for trabalhar com o pilar, a gente tem que trabalhar com o pilar nessa posição. Por quê? Isso aqui se chama inércia. O peso da casa é como se ele apoiasse, ele não vai vir. Se a gente trabalhar ao contrário, ele não suporta. É como se fosse uma régua. Então aqui a gente está trabalhando literalmente a inércia. E aí eu estou aqui com o Rogério. O Rogério, ele acionou a direção de arquitetura, ele mora na casa de cima e ele vai explicar para a gente como que foi feito o processo de construção, ressaltando que o imóvel, né, essa construção do Rogério, ela tem entre 15 a 20 anos de construção. E esse loteamento aqui não tinha habitante. Então agora que eles estão nesse processo de construção, e por esse motivo, por necessidade deles, com base no projeto deles, foi necessário a remoção dessa quantidade de terra. E aí, Rogério, me explica como que foi feita a sua construção, como que você fez a sua estrutura? Profundidade, de fato, né, essa terra, a gente no caso, essa quantidade de terra que foi tirada, pela profundidade que você utilizou no tubulão, pela altura que a gente tem da sua casa, é suportável? Não, ainda é suportável, porque eu trabalhei aqui em média abaixo desse alicerce, ainda tem ainda mais em torno de 1 metro ainda de tubulão para dentro, né? E trabalhei com ela toda cintada e feito toda a estrutura devida, né? Eu fiz os pilares, fiz o assentamento, fiz tudo, segurando justamente prováveis danos futuros que possa vir causar. Eu acho que nesse caso aqui, até então, dessa fundura que ela teve aqui, ainda não está me prejudicando, ainda não. Se caso vier afundar mais ou vier um tempo de chuva prolongada, e a chuva prolongada, pode ser que venha trazer danos, sim. Né? Porque eu não posso garantir a fundação que eu fiz e que não venha dar danos, né? Apesar que foi feito na divisa. Foi feito na divisa, mas, como se diz, isso foi muito, muito antigo. É uma casa, uma construção muito antiga. Muito então, antigo. Só ressaltando para vocês, quando for comprar um terreno, um lote,
a gente sempre ressalta que tem a necessidade, sim, de ter um profissional habilitado. Por quê? Porque esse profissional, ele vai analisar, independente se a contratação está sendo feita para essa construção, o profissional ele vai analisar futuros problemas que podem vir a acontecer no vizinho. O certo era o vizinho ter um afastamento, mas como ele não tem uma construção mais antiga, o profissional ele tem sim que fazer toda essa análise. E a mesma análise que eu falo para vocês é a questão do solo. Ela tem que ser analisada. Então, só ressaltando que caso você já tenha uma construção antiga, que é igual aconteceu com o Rogério, você tem uma construção antiga do lado de um lote que não era habitável, e aí o dono do lote, ele retoma para fazer a construção, vocês têm que deixar acordado todo o processo construtivo que foi realizado e ressaltar junto com o seu vizinho, até mesmo para evitar dores de cabeça. O processo que deve ser feito nesse caso aqui vai ser utilizado o muro de arrimo. Então, analisar, estudar mesmo, tem que ser feita uma análise criteriosa. Se o muro que vai ser feito aqui, ele está respeitando as metragens que vai atender e que não vai gerar patologias para o imóvel da lateral. E aí, torno a falar, a patologia ela não pode acontecer da noite pro dia. Eu passei o trator aqui, a minha casa vai cair. Não, isso é com o tempo. Com o tempo, aquela chuva decorrente, a terra só vai descendo, vai tendo deslizamento de terra, a estrutura ela vai sofrendo com esse deslizamento, vai tendo aquele recalque. O recalque, né? O que é recalque? Recalque é nada mais, nada menos que a estrutura ela dá uma cedida. Nela ceder, gera as futuras patologias, que são as trincas. Até que, né, e ressaltando, a trinca, quando ela é diagonal, é questão de problemas estruturais. Surgiu trinca, procura um profissional para estar fazendo essa análise para você. Pode ser que na hora não venha dar problema, mas com o tempo sim, pode surgir problemas graves e até mesmo questão de desmoronamento. E no mais a gente fica assim, a direção agradece. Obrigada, Rogério. Obrigado a vocês pela oportunidade.